Bom dia, gente. Iniciando agora a nossa aula de NPJ penal, dia 4/5, minha turma aí de Santa Cruz. Vamos lá, gente, vamos acordar. Hoje vocês passaram dos limites. Alguém aí fala para eu poder ouvir? Bom dia. Não dá pra ver. O teu tá aberto? Já tá todo mundo ouvindo. Bom dia, Maurício. Alguém pode falar aí comigo para eu poder ouvir a voz de alguém para ver se eu ouço bem? Bom dia, professora. Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, professora. Ah, bom dia. Agora vocês acordaram, né? Eu entrei cedinho, professora. Eu vi que não tinha ninguém, fui fazer café, fui na padaria. Entendi. Viu o meu bom dia quando você entrou? Nem observei, professora. Desculpa, eu vi, tava eu, Maurício, eu Guilherme, mas o João. Eu vi. Não. Tava você, Maurício, Guilherme, eu. No início eram só esses três. Não, e depois entrou o Juan. Aí eu saí rapidinho e fui comprar um pão que eu lado. Tá certo. Tá tudo bem com vocês? Tá indo, né, professora? Tá indo. Todos estão me ouvindo? Eu posso falar? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Tá. Eu recebi algumas visitas no final de semana no privado e aluno me perguntando até se hoje teria aula. Entendeu? Então, porque estamos apertados de trabalhos, porque temos que entregar trabalho X, Y, Z. É isso mesmo? É verdade, temos muito trabalho para entregar. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu percebi que hoje vocês nem acordaram direito. Parece que estão com a cama nas costas ainda. Então, vocês já pegaram a aula de hoje no Seguro? Não, professora, não peguei. Não consigo entrar no seguro. Pegou, Maurício? É o material 3? Material 4. Nós já acabamos o 3, não já? Já. O 4 eu ainda não peguei, não. Mas eu acho que ficou trabalho... Faltam os casos, né? Os casos. Faltam mais 2 casos. O que vocês querem? Vocês querem que eu dê a aula? É uma aula pequena. Eu sabia que eu ia enfrentar isso com vocês hoje. Vocês querem que eu dê a matéria? A gente faz os 2 casos. E posteriormente eu botei uma peça processual aí para vocês também. Essa peça processual, eu acredito que vocês vão tirar de letra. De letra mesmo. Porque eu botei até no nosso material número 4... Eu devia estar com um espírito muito bom, sabe? Meu coração depilado. E eu botei, inclusive, um modelo de peça processual para vocês nesse material. Botei um modelo e botei um caso concreto. Este caso concreto, obviamente, eu gostaria que vocês fizessem. Mas o que a gente pode fazer? A gente dá a matéria que tem para dar hoje, que é pequenininha. A gente faz os 2 casos concretos e deixa a peça processual para outra aula. O que vocês acham? Melhor, professora. Tem tanta coisa para fazer, ainda tanto trabalho. Tá.
Todos concordam ou não? Porque eu só posso fazer pelo menos por uma maioria. Todos os presentes concordam? Pauliane, Juan já vi que concorda. Concordo sim, professora. José Augusto, beleza. Eu concordo também. Tá, então a gente vai dar o materialzinho, que é um material pequeno, bem pequenininho, facinho, tá? Não quero que vocês façam a peça processual em casa. A gente vai falar sobre ela antes de fazer, portanto, deixaremos para a próxima aula. Pouco importando quando será a próxima aula, né? Porque agora vem a apresentação de trabalho, né? Na semana que vem a gente tem que fazer a entrega do trabalho. Então, na semana que vem, eu vou estar presente para poder fazer uma chamada com vocês. O que é essa chamada? Essa chamada eu vou estar com o trabalho de vocês e vou falar: fulano, trabalho entregue, fulano, trabalho entregue, mais ciclano, trabalho entregue. E aquele que por acaso enviou o trabalho, mas não estiver em minhas mãos, é porque não chegou. Aí eu vou comunicar a pessoa: ó, o teu não chegou não. Entendeu? Então vocês acalmem. Semana que vem a aula é só isso. É a chamada do trabalho e ver se vocês têm ainda alguma dúvida quanto à situação. Tá? Eu acredito que vocês não tenham, porque nós já falamos sobre isso à beça, né? Então, semana que vem seria essa situação que eu tô falando da chamada. E na outra semana seria uma correção, né? Que seria a vista de prova, vamos dizer assim. Na vista de prova, como a gente não tem prova, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar os critérios que eu utilizei para avaliar, os critérios que eu utilizei para corrigir e, obviamente, não passarei a nota, né? Porque é muito pessoal. Então, não tem como eu passar a nota de vocês com todo mundo ouvindo, porque tem gente que não liga e tem gente que liga muito. Então, eu postarei a nota de vocês, mas estarei para tirar a dúvida de quem tiver dúvida. Tranquilo? Ok. E aí, essa peça processual que vocês têm hoje, eu não gostaria que vocês fizessem sozinhos. Não mesmo. Porque eu gostaria de discutir com vocês antes de vocês fazerem. A gente vai debater quais são os artigos, que tipo de peça é. Eu vou dar todas as dicas para vocês, para que vocês não fiquem no escuro. Então, já sabemos que a peça processual que está no nosso trabalho, no nosso material, perdão, é uma peça processual para a gente fazer em aula e juntos. Combinado assim, então? Vamos dar a matéria e vamos fazer os casos concretos. Hoje eu libero vocês. Para que isso aconteça, vocês precisam ter a matéria em mãos. Alguém já conseguiu tirar aí do seguro? Eu, professora, eu coloquei lá no grupo lá, material 4. Ah, Guilherme, muito obrigada, muito obrigada. Bom dia, não tinha ouvido sua voz ainda. Bom dia, professora. Então vamos lá, todos acompanhando aí o material? É um material curtinho. Podemos? Ok. Sim. Essa é a queixa-crime, né? Que é o que faltava pra gente como uma forma de petição inicial de um processo criminal. Nós falamos sobre as situações, né, da ação penal pública, né, intentada pelo Ministério Público, por forma de denúncia. E agora nós vamos adentrar a situação da ação penal privada, que, em tese, ela é interposta pelo particular. Então, como eu falei, é um materialzinho pequeno, nem vai doer. Vamos lá. Queixa-crime aí, ó. É um instrumento inicial da ação penal privada. É uma petição acusatória, não poderia deixar de ser, né? Assim como o Ministério Público acusa com a denúncia, quem interpõe a queixa-crime também acusa com a queixa.
que deve ser ajuizada e distribuída no ambiente forense. Óbvio. A queixa-crime é promovida pela parte ofendida ou, em caso de morte, por seus sucessores. E nós vamos ver que, em relação aos sucessores, existe até uma sequência, né, que deve ser seguida. E, posteriormente, eu diria assim que em escala, né? Primeiro é o cônjuge, depois vem a questão dos ascendentes e descendentes, e posteriormente, se for o caso, os irmãos, tá? Mas nós vamos passar por isso aqui. O autor da queixa-crime é chamado de querelante, não esqueçam disso. É uma bobeira na cabeça de muita gente, né? Uma forma até de dificultar pra gente, né? Lembrar de todos esses nomes aí. Mas, lamentavelmente, ou felizmente, nós escolhemos a profissão de advogado e nós sabemos que essa profissão, ela é encharcada, ela é recheada de formalidades. Então, essas formalidades devem ser seguidas, né? Até mesmo para a prova da ordem. Não poderá ser esquecido o nome que deve ser chamado, no caso aí, aquele cara que vai adentrar com a queixa-crime. Observem que eu estou colocando as peças processuais para vocês, explicando praticamente as mesmas características. E observe também aquele cara que pretende fazer penal na OAB. Observe que eu estou dando a dica para vocês de como perceber que é a peça processual. Eu dei para vocês a primeira, a segunda e a terceira, né? No caso da lei de drogas, da pessoa que ocupa função pública, né? Cargo, emprego e função. E expliquei para vocês, né, que existem diferenças e como a gente pode perceber essas diferenças. E agora não vai ser diferente. Vai ficar fácil para quem quiser fazer entender qual é a peça processual que, no caso, a OAB e a Fundação Getúlio Vargas, que trabalham juntos, estão pedindo. Então, vamos lá. O querelado é aquele que sofre a ação penal privada pelo querelante. Sendo assim, querelante é aquele que move a ação privada por meio de uma queixa-crime, olha bem, queixa-crime, contra o querelado, autor da infração penal. Observem o que eu coloquei aí, porque muita gente, eu sei que vocês já devem ter aprendido isso em direito penal e em direito processual penal, mas nunca é demais lembrá-los, né? Que a ação penal privada é iniciada sempre através da queixa, que não se confunde com a notícia crimes, tá? A notícia crimes é uma coisa, a queixa-crime é outra. Uma coisa não se confunde com a outra. Então, vamos lá. Realizada pela polícia e que as pessoas vulgarmente chamam de queixa. Então, quando você adentra uma repartição policial, uma delegacia, né, para registrar uma ocorrência, nunca, mas nunca mesmo, um advogado deve chegar lá e falar: ah, eu vim prestar uma queixa. A queixa não se presta na delegacia, né? Porque a gente está falando de uma queixa-crime, uma situação de ação penal privada. É a peça inicial e acusatória do particular contra aquele que causou um possível dano, né? Uma ofensa, vamos dizer assim. O que a gente faz na delegacia é simplesmente noticiar um crime. Qualquer outra pessoa pode chegar lá e falar queixa. Nós não podemos, tá? Pode parecer uma arrogância, uma mitidez, não tem importância. Mas nós não podemos demonstrar esse tipo de desconhecimento. A notícia crime é um conhecimento da existência de uma infração penal levada à autoridade competente. Qualquer pessoa que tiver conhecimento da existência de um fato criminoso, em que caiba ação penal pública, poderá verbalmente ou por escrito
até por uma forma de uma petiçãozinha, não tem importância, comunicá-la à autoridade policial. A notícia-crime pode ser materializada por meio de uma petição ou boletim de ocorrência, tá? Verificada a procedência das informações, a autoridade policial mandará instaurar o inquérito para apurar a infração penal e sua autoria. Isso é você noticiar um crime, que nada se confunde com queixa-crime. Até aqui tudo tranquilo, gente? Oi. Beleza. Cabimento aí da nossa queixa-crime, né? Eu coloquei para vocês os artigos. Provavelmente são os artigos que vocês vão utilizar numa queixa-crime de vocês. Mas vocês vão observar também que durante a explicação que nós temos no nosso material, eu inseri outros artigos que complementam aqueles que ali estão, inclusive explicando em que momento se utiliza cada um deles. Eu botei entre parênteses e fui delineando. Então, observem que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Podemos entender como queixa-crime a petição inicial oferecida pelo particular nos casos de ação penal privada. Isso pra gente já é fácil, né? Já tá no sangue. Como já vimos no âmbito criminal, a regra é que a ação seja pública. Lembram disso, né? Iniciada por meio de denúncia feito por órgão do MP, né? Do nosso Ministério Público. A regra é essa. Mas, obviamente, como tudo no direito, possuem suas exceções. No entanto, existem casos nos quais o legislador julgou que a instauração do processo poderia vulnerar, ou seja, tornar vulnerável, ainda mais o ofendido, de modo que concedeu esse direito, conforme sua vontade, né? A nossa vontade no caso, propor ou não a ação. Tirou um pouco desse peso da obrigatoriedade e deixou que nós decidamos, né, sobre essa situação de adentrar ao judiciário com uma causa penal ou não. Dessa forma, é que, embora a regra seja a ação penal pública, existem crimes para os quais está expressamente prevista a ação privada de titularidade ativa do ofendido, o que significa dizer que, em tese, o Ministério Público não pode fazer esse trabalho por mim. Há, no entanto, mais uma hipótese em que se defere ao particular o direito de ação, que provavelmente vocês também já ouviram falar, uma vez que estão praticando, né, o processo penal. Nos crimes de ação penal pública, se o órgão do Ministério Público dormir, né, vamos dizer assim, se ele sonecar aí, né, não oferecer a denúncia no prazo legal, nasce para o ofendido ou demais legitimados o direito de propor ação penal privada subsidiária da pública. Obviamente, vocês já ouviram falar disso, né? E o Ministério Público ele tem um prazo, né, para adentrar com a denúncia, quando trata-se de ação penal pública e quando esse prazo é extrapolado e o particular se vê na iminência de perder o direito dele, né, de ação, vamos dizer assim, ele pode claramente, sem problema algum, fazer o papel que deveria ter sido efetuado pelo próprio MP. Tá? Então, ele toma a frente e aí apresenta a peça postulatória. A observação que eu coloquei aí para vocês é que a ação privada subsidiária da pública tem fulcro nos artigos 100, parágrafo 3º, vocês vão ver que tem uma diferençazinha, do CP e 29 do CPP. Só para lembrar a vocês, quando isso vier a ocorrer, vocês já sabem os artigos que podem ser utilizados, inclusive numa prova da ordem.
porque é óbvio que a prova da ordem sinalizará para vocês quando for uma ação penal privada subsidiária da pública, tá? Então vocês não precisam ter dúvida que sempre que for esse tipo de ação, a OAB vai sinalizar que o MP deixou transcorrer o prazo. Dando continuidade aí, ó. Competência. Como petição inicial que é, a queixa-crime só pode ser oferecida ao juiz competente para o julgamento da causa, né? No caso de infração de menor potencial ofensivo, a queixa-crime deverá ser feita oralmente ou por escrito, né? Fica a critério do profissional, perante o juiz do juizado especial criminal. Então, observamos que a gente tem essas duas modalidades e que fica realmente a nosso critério, né? É a gente oralmente apresentar. Acredito que no juizado isso seja até mais a praxe, né? Porque se torna uma coisa mais célere, mas em contrapartida, eu particularmente, eu gosto muito da escrita, entendeu? Mas na falta de, nada impede que seja apresentado oralmente. A legitimidade, nós podemos falar a seguinte situação aqui, ó. Pode propor ação privada, em primeiro lugar, o próprio ofendido. Isso daí a gente já está careca de saber, né? Ou no caso de incapaz, quem tem a qualidade para representá-lo. O nome já diz tudo, né? Incapaz, precisa mesmo de um representante. Nesse sentido, eu coloquei para vocês aí o artigo 100, parágrafo 2º, e mais o 30 do CPP. O 100, parágrafo 2º é do CP e o 30 do CPP. Nestes casos, vocês já sabem que vocês vão ter que utilizar, né? Demonstrada a incapacidade da pessoa, o seu representante legal irá, obviamente, né, como o nome já diz, representá-lo, e nesse sentido vocês já têm aí o artigo correto para que vocês possam trabalhar essa situação. Alguma dúvida até agora, gente? Beleza, é fácil, né? A matéria é muito tranquila, né? E aí, ó, no caso de morte do ofendido, ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, porque a ausência só por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, como nós falamos lá atrás, aos ascendentes, posteriormente aos descendentes, e na falta da qualidade desses, né, aos irmãos. Então, vocês percebam que tem toda uma situação para ser seguida e não deve ser pulado, né? Deve ser observado essa linha a qual deve seguir a pessoa que irá postular em nome da outra. E para essa situação aí, o artigo 100, parágrafo 4º do CP e o 31 do CPP. Servidos? Gente. Café da manhã. Eu também tô nessa vibe aí de vocês. Vocês com trabalho e eu com correção de trabalho, né? Mas vamos lá. Se, no entanto, o ofendido incapaz não possuir representante legal, obviamente ele não pode ficar sem quem o represente, ou possuindo seus interesses colidirem com os daquele, pode acontecer, o direito de queixa será exercido por curador especial nomeado pelo senhor doutor juiz de direito. Tá? Para que esse arbitre, né? No sentido de defender os interesses do incapaz. Artigo 33 do CP.
Eu tava com meu coração muito bonzinho. Sendo o legitimado ativo pessoa pobre, a pergunta do aluno sempre é: para que a gente precisa saber disso? Precisa saber disso porque quando vem um caso concreto da UAB, pode sair exatamente assim como eu tô falando para vocês. Pessoa pobre, impossibilitada de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Aí você já sabe que eles estão te remetendo a uma situação diferenciada e que para isso também existe um artigo que vai interceder nessa situação. Então observem esses detalhes todos. Sendo o legitimado ativo pessoa pobre, que não possa prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao sustento próprio ou de sua família. Ai, Jesus Cristo. Poderá requerer ao juiz a nomeação de advogado para a propositura da ação. Artigo 32 do CPP. Se a vítima for pessoa jurídica, deve ser representada por quem o respectivo contrato ou estatuto designar, ou no silêncio destes, se estes não vierem nada especificado, por seus diretores ou sócios gerentes. Fato é que tem que ter alguém que o represente. No caso da pessoa jurídica, mais do que nunca, alguém. Por fim, em qualquer hipótese, o advogado que, em nome do legitimado ativo, oferecer a queixa em juízo, deverá estar munido de procuração. Outra coisa importantíssima, que vocês não podem esquecer, é o artigo 44 do CPP, que vem estipulando o quê? Deverá estar munido de procuração com poderes especiais, na qual constem o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Tá? Ou seja, você intercederá por ele na apresentação de uma queixa-crime e ali você vai utilizar tudo aquilo que vocês aprenderam em NPJ 1, quando eu expliquei para vocês a questão dos instrumentos procuratórios. Se vocês voltarem no material do 1, vocês vão ver que eu especifiquei cada tipo de procuração. Não sei se vocês lembram disso. Alguma dúvida até agora? Não? Beleza. Bom, vamos para o prazo. Em regra, o direito de queixa, decairá num prazo de 6 meses. Contados no caso da ação penal privada propriamente dita, da data em que o legitimado ativo, que é aquele que vai adentrar com a queixa, veio a conhecer a autoria do fato, ou seja, ele tomou conhecimento, tá? No caso de ação penal privada subsidiária da pública, do fim do prazo concedido ao MP para oferecer a ação. Basta vocês irem no artigo 103 do CP ou 38 do CPP, que estará disposto lá isso que eu estou falando. No caso de morte ou ausência do ofendido, o prazo deve ser contado do momento em que o sucessor tomar conhecimento da autoria. Nada mais justo. Por quê? Não é que o prazo se dilate. Não é isso. É simplesmente porque não tem como eu adentrar com uma queixa-crime ao judiciário se eu não tiver conhecimento do fato ocorrido, tá? Quanto ao crime de induzimento e erro essencial ou ocultação de impedimento para o casamento, que nós já vimos lá atrás, na ação penal pública,
artigo 236 do CP aí, o prazo de 6 meses só se inicia quando transitar em julgado a sentença que anulou o casamento na esfera civil. Lembram disso? Que nós falamos sobre isso lá atrás? Ai, vocês são muito engraçados. Eu tô vendo todo mundo quietinho, acredito que esteja tudo correndo bem. E, para finalizar aí, teses e pedidos. O conteúdo da queixa-crime vem determinado no 41 do CPP, o que significa dizer que basta você ir para o 41 e vai estar lá tudo escrito o que é necessário você praticar numa queixa-crime. E é o seguinte: exposição do fato criminoso, classificação do crime, qualificação do acusado e, se necessário, rol de testemunhas. Eu gosto muito de rol de testemunhas e acho que vocês não devem deixar passar em branco se assim vocês tiverem testemunhas, tá? Não deixe passar. De fato, incumbe ao querelante, na petição inicial, demonstrar a materialidade e autoria do delito que pretende imputar ao querelado. Ora, se eu não deixar isso claro numa petição inicial criminal, fica muito difícil do juiz entender, né, o que realmente você está querendo, o que realmente você está propondo. E, obviamente, não terá valia, né, se você não colocar as coisas às claras, uma vez que, em regra, né, cabe a gente provar aquilo que a gente alega. Vamos lá. Requerendo ao final, após regular citação e processo, a condenação do mesmo. Que ninguém vai entrar com uma queixa-crime se não quiser a condenação daquele infeliz que a gente está acusando. E agora, que é o que vocês mais gostam, né? Diante de todos esses detalhes que eu passei para vocês aí, principalmente da questão da procuração e da pessoa pobre, temos mais aqui a outra maneira de identificar a peça que está sendo pedida pela OAB. A peça pode ser pedida de duas formas, portanto, se liguem. A primeira, em uma hipótese de ação penal privada. Coloquei o exemplo aí, ó. Em uma rede social, Marcos publicou um texto onde afirma que Mariana está tendo um caso extraconjugal com Manuel, amigo do seu marido. No post, Marcos disse: ela, Mariana, só espera o marido sair de casa para receber o pé de pano. O meu amigo Manuel precisa saber da verdade. A Mariana era a mulher da vida antes do casamento. Abalada com o ocorrido, que inclusive gerou o fim de seu casamento, Mariana procura a sua ajuda como advogado. Oferece a peça cabível em busca dos seus interesses. Bom, observaram que é crime contra a honra. E crimes contra a honra, em regra, são todos, né, interpostos por meio de queixa-crime. No enunciado, está evidente que Marcos praticou crime contra a honra. De acordo com o artigo 145 do CP, em regra, os crimes contra a honra só se procedem mediante queixa. Logo, ação penal privada. Como ainda não há ação em trâmite, só resta como opção o oferecimento da queixa. Então, cabe a gente socorrer Mariana aí, né? Dando-se que ela seja, ou que ela foi, ou que ela queira ser. Ninguém tem que postar nada em rede social, né, sobre a vida dela, sem a autorização dela. Então, obviamente, o que aconteceu? Ofendeu a honra de Mariana. A outra hipótese é a ação penal privada subsidiária da pública. O enunciado descreverá uma situação de crime de ação penal pública em que o Ministério Público, durante o prazo para o oferecimento da denúncia, nada fez. Então, as duas hipóteses são essas. Uma de forma, né, ação penal privada pura e simplesmente,
e a outra no caso da dormidinha do MP. E não tenham dúvida que se queixa-crime for a peça, o enunciado do caso concreto vai vir estipulando todos esses detalhes para vocês. Então, acredito que fique muito fácil, muito tranquilo, vocês avaliarem tal comportamento, tal conduta. O enunciado mencionará expressamente a inércia do parquê, tá? Ou a inércia do membro do Ministério Público, ou a inércia do promotor de justiça, seja o que for. Mas vai vir escrito que houve uma inércia e por este motivo você tomou a frente como interessado na situação, viu que o Ministério Público dormiu e você tomou a frente por ser a pessoa mais interessada, no caso, o ofendido. Até aqui tranquilo? Deu para entender? Tá dando para todo mundo compreender? Perceberam que queixa-crime é muito fácil, é muito tranquilo? E para isso, para ficar mais tranquilo, eu coloquei aí para vocês um modelinho e suas observações, tá? Se o crime for de menor potencial ofensivo, nós já sabemos, Lei 9.099, enderece a peça ao juiz de direito do Juizado Especial Criminal. Ademais, fique sempre atento também à competência da Justiça Federal. E aí botei como se fazer uma petiçãozinha. Outra observação é a qualificação na queixa-crime merece cuidado, por estar acostumado com outras peças, onde apenas o cliente é qualificado. É muito comum o examinando, no caso vocês que vão efetuar a prova, esquecer de qualificar o querelado. Além disso, fique esperto quanto à procuração com poderes especiais, tá? Outra observação que eu coloquei: a descrição dos fatos é importantíssima em uma queixa-crime, até porque se você está acusando, você tem que detalhar, né? Quando estiver advogando, tenha muita atenção quanto a isso. No exame de ordem, no entanto, limite-se a resumir o enunciado. E quando eu falo resumir, não é tirar pedaço, não. É utilizar as próprias palavras, não copia o que está ali direto, utiliza as suas palavras para explicar, mas obviamente não crie nada. Vai olhando ali e vai fazendo, com aquilo que o enunciado lhe oferece. Outra observação: por mais que a peça tenha muitas teses diferenciadoras, né? Aqui não sei, né? Temos que analisar crime de calúnia, né? Injúria, difamação, não sei. É uma coisa para ser analisado, né? Se é verdade, se não é verdade, se ele poderia, se ele não poderia, se ele falou para ela, se ele postou. Tudo isso vai estar sendo analisado pela gente, tá? E pequenas diferenças a gente se utiliza ou não de determinado artigo, não é isso? Então, observem bem. Por mais que a peça tenha muitas teses, procure ser o mais objetivo possível em suas alegações. O examinador só quer encontrar em sua prova o que está no gabarito. Portanto, não encharquem. Falou em pessoa pobre? Já sabem o artigo. Sabe que tem que ter procuração com plenos poderes? Sim. Sabe que tem que qualificar os dois? Sim. Sabe que tem que especificar aquilo que você está alegando? Sim. Mostre conhecimento sem exagero, tá? Mas é menos em circunstâncias como a prova da OAB. Então, na OAB, leve sempre em conta que o menos é mais. Mostre conhecimento seco. Não encharque a sua petição. E na vida prática é diferente. Aí você arrebenta mesmo.
Bom, a penúltima observação diz o seguinte: procure memorizar os pedidos que devem ser feitos na queixa-crime. Eles são pontuados individualmente pela banca examinadora de ordem. Ao pedir a condenação, não se esqueça de mencionar todos os dispositivos já citados no direito. O direito nada mais é do que os fundamentos. Você pode utilizar o termo do direito ou dos fundamentos e do direito. Também não tem importância. Fato é que tudo o que você mencionar ali, obviamente, terá que estar no pedido. E vice-versa. Também não tem como eu efetuar pedidos que lá em cima não estejam o quê? Especificados. Porque se isso vier a acontecer, vocês serão despontuados, tá? E, obviamente, aluno meu não pode ser despontuado em exame da ordem, até porque só temos fera. E não adianta vocês ficarem me olhando com essa cara, porque eu tô vendo aí, entendeu? Ou melhor, tô imaginando aí a cara que vocês estão fazendo, mas assim como vocês têm confiança em alguma coisa na vida, eu tenho confiança nos alunos que eu tenho. E com isso que a gente está dando aqui, é só um empurrão no conhecimento de vocês, tá? Então, acalmem o coração e aí tá explicado para vocês como se fazer uma queixa-crime, o que utilizar para uma queixa-crime. Então, acredito eu que vocês não têm mais dúvida na questão de queixa-crime, defesa prévia e, posteriormente, nós entraremos com os memoriais, né, numa próxima oportunidade, para que vocês tenham conhecimento de como também funciona isso. Alguma dúvida em relação a este material? Bom, professor, show de bola. Beleza. Então, vocês vão observar aí que está postado no nosso material um caso concreto. Este caso concreto, como eu já falei para vocês, não é para ser efetuado em casa. Antes de vocês pegarem essa peça processual para fazer, nós vamos debater em sala, numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Vamos debater como fazer, que artigos utilizar, quais são as teses de defesa, para que a gente possa praticá-la em sala. Porque não adianta eu pegar e encharcar vocês de material se antes eu não debater com vocês como é que deve ser feito, tá? E ouvir de vocês o que vocês acham também, né? Não é pegar, jogar peteca e vocês que resolvam. Então, eu gostaria muito que nós fizéssemos em conjunto essa peça processual. Até aqui tranquilo, ou não? Sim, tranquilo. Beleza. Eu lembro que no material anterior, nós ficamos com 2 casinhos, né? Para solucionar aí. Quanto tempo vocês precisam para solucionar esses 2 casinhos? 20 minutos? Vocês que me digam. Eu não tô com pressa, eu não vou sair de casa mesmo. Então, vocês que me digam. Vou liberá-los antes, como eu já havia falado para vocês, para que vocês tenham essa tranquilidade aí. Até porque o meu objetivo, eu acho que eu sou a professora mais feliz da UCAM. Porque eu estou em dia com a matéria em relação às minhas turmas. Então, estou muito tranquila. Então, vocês me digam. Nós chegamos a fazer a do Paulo e Júlio. Chegamos, gente? Acredito que sim. Chegamos, né? Fizemos, professor. Tá. Então, ficou faltando a do Vinícius, que tem uma pergunta, apenas uma, e temos a da Diana aí.
que tem 2 perguntas. Quanto tempo vocês precisam para efetuar esse trabalhinho aí? 3 perguntinhas. Falem vocês para mim, gente. Não, Juan, esse trabalhinho tá no material 3. 30 minutinhos, professora. Quanto? Uns 20 a 30 minutos tá ótimo. É? Então, beleza. Então, eu vou pedir a vocês que fiquem logados. Eu vou desligar o microfone aqui também. E dentro de 20 a 25 minutos, eu volto aqui, ok? Perfeito, professora. Ok, então. Estou no aguardo de vocês. Não me abandonem.